sobre o Rames no São Paulo, cara. E aí, o que faltou? Qual é a sua visão desse assunto? Eu sempre menciono um fato que já virou público, né, que o GE noticiou, e acho que pra mim já marca, desde esse primeiro momento, o que seria Rames no São Paulo. Foi aquele jogo contra o Corinthians, do 2-0, que o Lucas Moura volta arrebentando, aí o Rames não entra no jogo, e ele tinha uma expectativa de entrar naquele 2-0, e pra mim o Dorival acerta, porque o Corinthians começou a pressionar, acho que o Rames caminhando ali não seria talvez a tônica melhor pra você defender, né? Aí o São Paulo vence por 2-0 e aí eles marcam um jantar pra celebrar, né? Porque foi heróico, vaga na final, aquela emoção toda. Todo elenco vai, exceto um jogador que é o Rames, que ficou bravo porque não jogou. Então acho que ali era o quê? Era a primeira semana dele de São Paulo, acho que ele já dava indícios, né, do que seria essa passagem. Ele no ano passado pede pra sair 3 vezes do São Paulo, então ele pediu pra sair várias vezes. Na última, o São Paulo acata, ele sai por um tempo e aí pede desculpa e volta, faz o gol ali contra Inter de Limeira, né? Parecia que ia dar a volta por cima, não quer de novo. Aí tem indisposição gastrointestinal, sente a posterior, aquelas coisas que a gente sabe que Aquela, pra linguagem de quem entende, né? A aquela lista de signos chinelagem, né? é a posterior do Miguel, né? A gente fala. Mas assim, Isso. é um jogador que então teve essa sequência que não foi tão positiva. E aí agora parece que deu no saco das duas partes, né? Ele voltaria para os treinos segunda-feira. Ele mesmo pede para não voltar, pede pro seu staff. O São Paulo acata. E aí as partes agora já entendem que ele não joga mais pelo clube, mas ele tem que assinar uma rescisão contratual. Tem um débito pendente que está ainda impedindo isso, que é talvez o ponto que vai ter mais discussão e pode alongar um pouco mais essa novela, que é um débito pendente que o São Paulo tem com ele de 11 milhões, que é das luvas, que ele assinou lá atrás de termo contratual, né, para ele assinar com o São Paulo, 10, 11 milhões mais ou menos aí, tá parcelado pelo São Paulo isso já, então não é uma coisa que tá em atraso com ele, tá em dia, né, esse parcelamento, mas ainda é uma dívida, né, então para ele sair, o São Paulo entende que já que parte dele essa vontade, ele tem que abrir mão da dívida. O staff dele não, entende que eles têm que pagar essa dívida e ele sair livre no mercado. Então tá essa coisa um pouco de falta de entendimento, de acordo entre as partes, mas eles já sabem que ele não joga mais pelo São Paulo e ele já tem sondagem aí de outros clubes para jogar. Vamos ver, né? É o novo clube da lista internacional dos enganados pelo Rames, acho que vai ser na Europa. O São É Paulo isso. pensa em deixar para eventualmente, se for o caso, judicializar essa questão. Por que que eu falo isso? O contrato dele não é público, né? Alguns contratos o são, o dele não é público. Mas assim, de quem parte o pedido de rescisão? Parte do Rames? Então, ok. É como alguns técnicos, você quer sair? Beleza, você vai pagar a multa. O Dorival quis sair para ir para a seleção, teve multa, né? E o contrato do Rames não tem essa publicidade que a gente gostaria que tivesse, para a gente entender. Mas a partir do momento, teoricamente, que o Rames pede para sair, deveria ele, num contrato comum, pagar essa multa. Fala-se o que sobre esse contrato lá internamente no São Paulo? É um vínculo que foi assinado com altas cifras, então tem ali uma luva contratual quando ele assinou e ele ganha 1.200.000 por mês aí do São Paulo. Então tem também esse valor, o São Paulo afirma que está em dia CLT e direito de imagem com ele, então tem esse débito que são das luvas, né, contratuais quando ele assina lá atrás, que ficou pendente. E aí o São Paulo, para não querer ir pra justiça, ir pra briga, quer tentar uma decisão de forma amigável, que é o que o staff dele também quer pra não alongar essa história, ele ficar preso num contrato e tudo mais, mas eles não estão num acordo porque o staff dele entende que ele tem que receber esse valor que lhe é direito, ele não tá errado de cobrar esse valor, mas o São Paulo também não tá errado de, já que ele quer rescindir, vamos fazer um acordo aqui, né, um bem bolado, porque ele poderia ter ofertas, mas os clubes da Europa já se assustam um pouco com a pedida salarial dele, porque até uma informação, né, com colegas da Espanha, o Celta de Vigo, por exemplo, queria contratar o James Rodrigues. É o mesmo valor, né? Hoje o que ele ganha no São Paulo é o mesmo que o Iago Aspas, que é o craque do time, ganha no Celta de Vigo. Então, para eles, não faz sentido contratar o James nessas cifras. Então, para eles já é caro contratualmente, caro por luvas. Então, eles querem que o São Paulo libere de graça, porque aí ele, como agente livre, é claro, pô, não tem uma taxa de transferência, e aí o Rames vira mais fácil de ser contratado, entre aspas. Mas aí o São Paulo tá tentando negociar algo nesse sentido, mas o Rames é uma novela que também acho que tá nos últimos capítulos agora, porque foi decidido já que ele não treina mais pelo São Paulo, não veste mais a camisa. O São Paulo, por sua vez, claro, deu uma disponibilidade dele
usar a barra funda, continuar treinando, quem sabe até se o Zubeldia quisesse escalar, ser escalado aí também para não ter essa coisa, porque o São Paulo queria esperar uma oferta. Então ele segue treinando, vem uma oferta, a gente libera. Esse era o pensamento do clube, mas aí o Rames tinha outros planos, não quer treinar e quer rescindir. Então virou papo, virou negociação. E eu acho que para o staff dele, para ele, é uma boa ele conseguir essa rescisão logo, porque ele tem que aproveitar a onda aí da Copa América. Eu acho que em muitos anos, acho que talvez desde a Copa de 2014, há longos 10 anos atrás, o Rames não aparecia tanto assim, né? É o cara que viveu daquele gol no Maracanã contra o Uruguai, e aí passou 10 anos, ele aparece de novo bem numa Copa América. Então é agora, tem que aproveitar agora. Acho que fez 33 agora, se não me engano, né, Gabriel? Exato. Fez a festa lá na Colômbia, não sei, reapresentou. Então eu entendo que, assim, se eu sou do staff dele, eu falo, mano, rescinde para ontem, porque agora tem um monte de time interessado. Se a gente ficar embaçando com isso, for para a próxima janela só lá no final do ano, já ninguém mais lembra quem que é o Rames de novo. Pensar no universo paralelo aqui, de novo, se não joga no futebol, mas fazer esse universo paralelo para chegar na pergunta, até que é uma pergunta do nosso amigo Guto Júnior, que tá amigão nosso aí, que é o seguinte: imaginar um universo paralelo que naquele São Paulo e Corinthians, que você bem citou aí, o Wesley não entra jogando tanta bola, o Corinthians não pressiona o São Paulo, e acredito que seria natural colocar o grande reforço, o Rames Rodrigues, em campo. Né? Entraria, jogaria, iria para o jantar, para comemorar a final da Copa do Brasil, beleza. Talvez, e aí, talvez em algum universo paralelo ele tenha se consolidado no São Paulo após esse jantar, né? Mas aqui o Guto Júnior, ele até pergunta pra gente, Gabriel, e aqui é tudo opinião, né? A gente quer saber sua opinião também. Se o Rames pode ser considerado uma espécie de vexame para o São Paulo, porque o que ele não entende, ele vem falando isso nos últimos dias, é o seguinte: como é que o melhor jogador da Copa América não serve para entrar em campo no São Paulo? A gente deu alguns motivos aqui do que é a nossa opinião, né? Mas o que teria faltado para o Rames não ter essa sequência? Porque lá com o Dorival, mesmo depois dessa final, dessa semifinal, e depois da final também, jogos que não valiam nada pelo Campeonato Brasileiro, ele é muito pouco utilizado. O que teria faltado, e se você considera que o São Paulo também tem um peso, também errou um pouquinho na condução do caso Rames Rodrigues? Acho que faltou vontade desde o princípio, né? Acho que o Rames é um cara que nunca teve essa grande vontade, essa grande ambição de estar no São Paulo, jogar no São Paulo. Acho que talvez faltou vontade. E assim, né? Quando a gente conversa com alguns colegas da Colômbia, eles sempre dão essa letra, que o Rames é um cara que tem que ter um entorno pra mimar ele no clube, pra ele ser uma estrela, pra ele ser um cara protagonista. E aí o São Paulo é muito grande pra isso também, né? Então, às vezes, acho que o mercado ideal pra ele sempre fala. Seria a MLS, Estados Unidos, né? Time do Messi, que joga em torno do Rames, que ele é estrela. A Arábia, que é o time dele também. Acho que faz mais sentido pra ele. Acho que a forma que ele quer jogar futebol fora da seleção colombiana hoje é uma forma que não se encaixa para time que tem grandeza, tem uma grande torcida. Então, acho que ele nunca fez um grande esforço, uma grande força para jogar no São Paulo. Talvez isso explique, né, esse momento e essa passagem tão frustrada dele pelo clube, Carlos. Mas então do Rames, concordo com vocês e é isso. Acho que faltou querer. E assim, se é um caso isolado na carreira dele, o São Paulo, então é o único clube que ele não deu certo, você pode tentar apontar pro São Paulo. Pode falar que, o São Paulo, então, faltou algo com ele, ou o São Paulo mandou mal com o Rames. Mas já foi São Paulo, já foi Olympiacos, já foi Al Rayyan, saiu chutado pelo técnico no Everton. Então, assim, são várias situações. Talvez, acho que nesse corte da carreira dele, isso faltou o São Paulo ter visto antes, né? Porque não é uma surpresa pra ninguém essa trajetória do Rames. Acho que a surpresa seria se o Rames viesse aqui afim, né? Assim, viesse comendo a bola, aí seria talvez o ponto fora da curva. Mas de resto, eu acho que é difícil a gente pensar que o São Paulo vai ter outra opção pro Rames. Acho que a saída é a ponte mais fácil, é a ponte mais natural para ele, e é um jogador, então, que sai, e acho que pro torcedor como um todo ele não deixa saudade nenhuma, né? É aquela famosa flopada, né? Flopou total, já era, e o torcedor São Paulino que vira essa página. Claro, a gente queria, até porque falta um meia ali, às vezes, para organizar um pouco melhor as coisas. Eu, particularmente, não confio muito no Luciano, não acho que é para isso.
Então falta um meia para organizar as coisas. Então, claro que a gente quer ver o cara, a estrela, jogar. Acho que o primeiro jogo dele contra o Flamengo, a gente até fala, pô, que legal ver um cara desse tamanho vestindo a camisa do São Paulo, como imagem é legal. Mas o torcedor do São Paulo precisa ter essa consciência, né, Davi, que flopou, já era, tchau, vira a página também, né? Obrigado, Luciano, por não ter dado a camisa 10 pro Gomes. Ele não mereceria essa honra, ele não merece essa honra. E aí, valeu, Luciano. Luciano sacou de todo mundo. Boa, Luciano.